Chegou o dia tão esperado. O dia que nós vamos falar sobre essa grande polêmica. E é filme, e é dinheiro, e é milhões, e é isso e aquilo. Então já vou avisando você que é bolsonarista, vai passar ódio pra um caralho nesse vídeo, tá? Então se você não quer assistir, não assista, tá tudo certo pra mim, tá? Querido. Mas nós vamos analisar o assunto, vamos analisar os áudios, vamos analisar tudo isso. Primeiro lugar, eu quero que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Nós vamos aí ver o que foi que aconteceu com o Flavinho. Ô, Flavinho, acho que, né? Sempre dizem que a mentira, ela tem perna curta, mas a tua, cara, ela tá desse tamanho, esse tamanho teu... Mas assim, vamos lá. Vocês sabiam, né, que o Flávio... Esses tempos atrás, um dia que ele fez uma dancinha lá, eu vou tentar achar para botar aqui para vocês. Um dia ele fez lá uma dancinha lá numa coletiva, num encontro lá dos bolsonaristas. E falou que ele exigia a CPI do Banco Master, né? Era uma exigência dele. Afinal, né, bandidagem, ligou aí o Vorcaro ao PT, fez o escambau, tem certeza que o PT está envolvido com o Vorcaro, lá. Enfim, depois disso, tivemos aí uma questão que, no meio de uma coletiva de imprensa, um jornalista decidiu perguntar. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Olha a risada. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro pro Vorcaro. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua... Dinheiro privado. Aí eu senti, né, que no início ele... olhou, deu aquela risadinha, assim, aquela risadinha que a gente dá quando a gente fica nervoso, sabe? Aquela risadinha que a gente dá quando a gente fica nervoso. Então, deu aquela risadinha. De onde tirou isso? Meu Deus do céu, jornalistas, né? Militantes, não dá. Quando ele virou, eu senti que ele meio que... eu acho que ali a ficha caiu dele. Porque aí ele voltou, olhou para trás e disse, é privado. É dinheiro privado. Agora lembrou. Deu um estalo ali na amnésia dele e lembrou que era privado. É claro que é privado, né? É óbvio que é privado. Não importa se é da corrupção, não importa se é roubado, não importa se é golpe, não importa de onde esse dinheiro vem. Ele é privado. Porque, caiu na minha conta, cara. Caiu na minha conta, é privado. Que se foda. De onde veio não me interessa. Porque ele é bem bom disso, né? Então, logo depois, saiu, então, o áudio. E nós vamos escutar o áudio aqui, né? Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Ainda bem, Daniel, que você deu a liberdade dele te cobrar. Tu já imaginou? Eu queria ter toda essa liberdade pra cobrar alguém. Eu queria ter toda essa troca de favor, assim, que eles têm um com o outro, sabe? Eu queria, cara, eu também queria. Pô, quem não quer, velho? Vamos lá, vamos passando aí o momento difícil nosso, o momento mais difícil ainda seu, enfim, né? Isso foi um dia antes do Vorcaro ser preso, querendo embarcar para fora do Brasil, fugindo, então, da operação, né? Então, bora lá. Mas, enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Ruim, né? Podia ser muito ruim. Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também.
E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Perde contrato, perde ator, perde diretor, perde tudo, ó. Todo mundo do esquema vai cair fora aí, Vorcaro. Se tu não mandar aí a tua verbinha, vai todo mundo cair fora desse barco. Tu vai afundar sozinho, meu irmão. Vai afundar sozinho, cara. Eu entendi. Eu consegui entender, né? Mas tem um monte aí de bolsonarista que ainda acreditou nisso. E quero dizer uma coisa pra vocês. Quero questionar realmente, vocês podem comentar aí embaixo. Vocês realmente acham que quando se lava dinheiro, quando se faz esquema de corrupção, as pessoas falam assim, como se fosse um dinheiro roubado, como se fosse... Ou as pessoas usam outras coisas para colocar naquilo ali, para não ficar tão na cara. Para se a polícia pegar, não ter ali escrachado que é dinheiro roubado, que é corrupção. Não, gente, não. Esse filme não é. Esses 134 milhões. 134 milhões? É sério isso? Aí, nisso, teve um dinheiro do Vorcaro, né? Que entrou ali. E acho que, se eu não me engano, foi 60 e poucos milhões que entrou naquele dia. Esse meio tempo, tivemos, então, a justificativa. Porque você ficou interessado, eu fiquei interessado. Todo mundo ficou interessado para saber qual foi a justificativa do filme, né? Vamos assistir agora. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Viu, gente? Mas tá explicado, cara. É um filho usando dinheiro privado do Vorcaro, tá? Para um filme em homenagem ao seu pai. Olha que coisa linda. Zero Lei Rouanet. Zero de Lei Rouanet. Vamos lá. Como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço. Claro, porque aí, gente, tem uma coisa muito importante no meio de toda essa linha do tempo, onde aconteceu esse escândalo, onde vazou esse escândalo, né? Que foi o filme. Então, o filme, ele reapareceu de uma forma tão rápida, repentina. E esse filme vai estar em todos os cinemas do Brasil. Logo depois que Vorcaro sai a primeira vez da prisão, na verdade a única, né? Porque desde que ele entrou, a segunda vez ele nunca mais saiu. O Flávio decidiu fazer uma visita ao Vorcaro, porque se sentiu muito ofendido e muito traído pelo Vorcaro. E tivemos a coletiva de imprensa, né? Coletiva de imprensa aí de... Vamos ver o que ele falou sobre a visita dele, né? Então ele conta da forma dele, obviamente, mas ele conta, né? Então, vamos assistir junto. Aí no final de 2024, melhor, final de 2025, foi aquele áudio que todos aí ouviram, em que eu peço uma luz para saber, uma palavra final sobre o que é que vai acontecer. Milhões de reais. Porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, que seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte, em que ele foi preso. Nesse momento, é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave, e em função disso, trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou,
Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Para botar um ponto final nessa história. Tem gente acabando casamento por mensagem, se vocês não sabem. Mas o Flávio precisava visitar o Vorcaro. Ele precisava olhar uma bolita do zóio dele e perguntar de onde vinha esse dinheiro. Porque o Flávio não queria dinheiro sujo. O Flávio não é de dinheiro sujo, né? Então ele decidiu botar um ponto final. Ele disse, chega, Vorcaro. Eu saí lá da puta que pariu, vim até São Paulo com dinheiro público, né? Porque ele pediu reembolso do valor da passagem dele para visitar o Daniel Vorcaro. Então isso foi dinheiro público, tá? Pera que tem mais. Calma lá, minha gente. Vocês acham que já terminou? Não terminou, não. Temos mais. Temos Mário Frias. Vocês lembram quem é o Mário Frias? Pela Globo? Um ator global? Não. Eu só lembro desse autor, desse grande talento, que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos assistir junto um grande talento de quem é verdadeiramente o Mário Frias. Tá? Nasceu no Brasil um homem de fé, de olhar firme, coração em pé. Marchou com o povo, não fugiu da dor, carregou no peito o peso do amor. Na selva de pedra, no asfalto queimando, o povo sofria, ele foi se levantando. Sangrou pela pátria sem pedir perdão, com cicatrizes cavadas no coração. Não se ajoelha pra tirano, não se vende por grana ou poder. Na tempestade é soberano, é a voz que nos faz renascer. De que vale a vida sem liberdade? Um coração que não pulsa a verdade. Não pulsa a verdade. Nos campos, nas ruas, no mar, no chão. Ele é nosso líder. Vocês viram? Cara, vou dizer um negócio pra vocês, gente. Isso aqui é talento puro. Isso aqui é puro suco do Brasil. A política brasileira tem tanto talento escondido nele que vocês não fazem ideia. Aí, nesse dia da visita do Flávio Bolsonaro, tivemos um pequeno deslize do Mário Frias, que decidiu aí mandar um áudio pro Vorcaro no dia da visita do Bolsonaro, agradecendo a ajuda do Vorcaro naquele dia. Ou seja, não foi para terminar a relação. Senão ninguém tinha agradecido, né? Não foi aí para terminar a relação que ele foi para lá, não. Vamos assistir aqui junto. Só te agradecer, meu irmão. Ó. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante no nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? E para finalizar essa grande react que nós fizemos aqui de alguns assuntos polêmicos de Flávio Bolsonaro, Vorcaro, Mário Frias, nós vamos terminar com outro personagem que é muito importante no meio dessa história toda, que é o Valdemar da Costa Neto. Para quem não conhece quem é o Valdemar da Costa Neto, né, um senhor muito cirúrgico, né? E o Valdemar da Costa Neto é sempre um cara que ele é muito certeiro para falar. Então, ele sempre tem a resposta na ponta da língua. Porém, dessa vez ele deu uma cambaleada. Deu uma cambaleada que ele ficou meio que sem reação aí do que falar. Valdemar da Costa Neto, como presidente do partido do PL, um cara que manda e desmanda nessa família o quanto ele quer, porque eles só fazem aquilo que o Valdemar deixa. Aí o Valdemar decidiu dar a entrevista dele sobre esse assunto. E nós vamos analisar isso junto. Não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro pro Vorcaro. Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro, para ver se conseguia... Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né?
que era investigado, mas não foi... calma, estava sendo investigado. Eita, deu uma gaguejada. Deu engasgada no Valdemar da Costa Neto. Nunca vi esse homem engasgado na vida, cara. Esse homem sempre tem aqui, ó, na ponta da língua, que é um chicote, velho, esse homem. Mas dessa vez ele deu uma engasgada. Porque daí quando ele foi questionado que ele realmente, o Flávio, tinha ido para pedir a segunda parte dos 134 milhões, ele disse, né? E ela refez essa pergunta para ele. E ele deu aquela engasgada dele e disse, não, peraí, eu não sei, não falei com o Flávio sobre isso. Não. Você imagina o presidente do partido do Flávio, responsável pela pré-candidatura do Flávio, não ter conversado com o Flávio sobre um suposto escândalo dele ter pego dinheiro com o Daniel Vorcaro. Vocês acham mesmo que isso é verdade? Vocês acham mesmo que ele não conversou com o Flávio? Que ele não sabia, porque a resposta dele primeiro foi uma. Depois ele deu aquela travadinha, viu que ele tinha falado um pouco demais, soltado além da conta, e voltou atrás. Então, e nessa ocasião ele falou que foi tentar saber o quanto mais dava para pagar, é isso? Não tocou nesse assunto, eu só soube depois. Por quê? Eu não sabia disso, que ele tinha voltado. Nessa reunião, então, que ele contou para o senhor? Nessa da bancada, com todo mundo? Não. Só soube depois pela imprensa. O que o Flávio fez é natural. Pô, tu não pede lá? Tu não vai lá pedir 130 milhões para fazer um filme? Porque nós vamos analisar aqui. Porque eu trouxe mais uma coisa para mostrar para vocês e nós analisar aqui junto. Que é os valores que custam os filmes. Nós vamos analisar aqui. Filmes que foram pro Oscar. Filmes de grande repercussão. Filmes com produtoras carérrimas dos Estados Unidos, produtoras verdadeiras, tá? Produtoras que existem, produtoras que não são de laranja, tá? E nós vamos analisar quanto que custa esses filmes, para ver se esses 130 milhões realmente cabe para quem está fazendo um filme. Será que cabe? Eu não sei. Para mim, eu acho que não, hein? Mas tudo bem. Nós vamos então analisar isso junto, né? Antes de nós finalizar esse vídeo, já dá o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Se você é bolsonarista, provavelmente você tá com ódio de mim, mas vocês não se preocupem que eu falo mal do PT também, tá? Vocês não se preocupem quanto a isso, que eu falo mal do PT bastante. Quem me conhece sabe. Tem aqui uma publicação que é do Tomás Juliano. Fez aí mais ou menos uma média de valor que custa os filmes, principalmente, né, filmes do exterior. Claro que custam um pouco mais caro, mas tem filmes brasileiros, filmes que foram indicados ao Oscar, filmes, inclusive, que ganharam o Oscar, né? E nós vamos ver isso aqui junto, tá? Então, segundo documentos obtidos por Intercept Brasil, o senador Flávio Bolsonaro negociou 134 milhões com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e pivô de uma fraude de 47 bilhões no sistema financeiro, né? A verba teria como destino o financiamento de Dark Horse, uma longa-metragem sobre a vida de seu pai, Jair Bolsonaro. Para dimensionar esse montante, basta observar como o cinema nacional e estrangeiro alcançou grandes feitos com orçamentos bem mais modestos. E aí nós vamos lá, né? O primeiro, A Bruxa de Blair, de 1999, 1,5 milhões de reais. O valor, lembrando que já é corrigido, todos os valores que ele colocou aqui já são corrigidos, né? Filmado com câmera amadora, roteiro improvisado e elenco desconhecido. Esse aqui não é muito... Porque ali ele colocou ator conhecido, enfim, né? Vamos dar uma relevada, porque aqui a Bruxa de Blair também não é muito um parâmetro, tá? Rock, um lutador, 5,5 milhões de reais, né? Stallone escreveu o roteiro em 3 dias e se recusou a vender os direitos, a menos que ele mesmo interpretasse esse protagonista. O filme venceu o Oscar de melhor filme e fundou uma das franquias mais duradouras do cinema brasileiro. Custou 4% do valor negociado por Dark Horse. Tá? Zona de Interesse, de 2023. Já vamos para uns filmes um pouco mais novos, né? Porque o Capazes e custa um pouco mais caro, né? 60 milhões de reais. Um filme realizado em 2023. Oscar de melhor filme internacional e melhor som. Um dos filmes mais importantes da última década. Custou menos da metade do valor negociado por Dark Horse, né?
Parasita, de 2019, 55 milhões de reais. O primeiro filme não falado em inglês a vencer um Oscar de melhor filme. Né? Na Coreia do Sul, uma obra ainda viva em discussões ao redor do mundo, custou 41% do valor negociado aí por Dark Horse. O Ainda Estou Aqui, um filme aí de 2024, né, foi 45 milhões de reais. Né? Walter Salles, o banqueiro petista, recebeu, então, o Oscar de melhor filme internacional, 2 Globos de Ouro, o filme brasileiro mais premiado da história recentemente, e custou 1/3 do valor negociado para Dark Horse. Moonlight, de 2016, 33 milhões de reais, né? Barry Jenkins filmou a história de um menino negro crescendo em Miami com um orçamento de estreante. Então, venceu o Oscar de melhor filme em 2017 e custou 25% do valor negociado para Dark Horse. Cidade de Deus, 2002. Né? Isso foi um grande clássico brasileiro, né? 30 milhões de reais. Fernando Meirelles dirigiu 4 indicações ao Oscar, considerado por críticos internacionais um dos maiores filmes já produzidos no Brasil e um dos mais importantes do cinema mundial dos anos 2000. Custou 22% do valor negociado para Dark Horse. Corra, de 2017, 24,8 milhões de reais. Jordan Peele venceu o Oscar de melhor roteiro original com seu primeiro longa-metragem, estudado hoje em universidades e cinemas do mundo inteiro como exemplo de narrativa eficiente com recursos limitados. Então, custou 18% do valor negociado para Dark Horse. Central do Brasil, né? Muito conhecido também, né? Da Fernanda Montenegro, 22,1 milhões de reais. Walter Salles dirigiu, Fernanda Montenegro protagonizou, indicada ao Oscar como o melhor filme estrangeiro e de melhor atriz. O Brasil, no centro do debate cinematográfico mundial, custou 16% do valor negociado para Dark Horse. Jogos Mortais, outro classíssimo, né? 5,5 milhões de reais, produzido com um orçamento mínimo de diretores estreantes, gerou uma franquia de 9 filmes e mais de 2 bilhões de reais de bilheteria global. O mesmo valor corrigido de Rock e uma fração do que foi negociado para Dark Horse. Então, aqui ele diz, né, que todos os valores neste texto estão corrigidos com a inflação e convertidos em reais em 2025 e 2026. E assim eu finalizo esse vídeo de hoje, né? Eu espero realmente que vocês tenham uma justificativa para realmente acreditar num negócio desses, porque para mim é uma das mentiras mais esdrúxulas que eu sou capaz de ter ouvido nessa minha vida, né? Para mim isso é o auge da mentira. E ver um monte de gente defendendo e realmente acreditando que isso foi para um filme, cara. E quem assistiu o trailer do filme sabe, né? Esse valor jamais foi o valor gasto naquele filme. Jamais. Então, assim, ó, eles estão cheios de dinheiro no bolso, rindo da tua cara de otário, de estar acreditando numa besteira dessas. Porque 130 milhões para esta merda, isso aqui é uma merda. Não tem o mínimo cabimento, não tem justificativa para isso. Não tem justificativa, tá? Então, deixa o seu like aí. Um grande beijo para todo mundo e logo a gente se encontra. Desculpa esse vídeo talvez ter ficado um pouco longo demais, mas estamos aí de novo para falar. Eu quero fazer um vídeo sobre a queda do Cláudio Castro. Então, logo eu vou fazer aí para vocês, enfim. Fiquem com Deus. Deus no comando aí. Um grande beijo para todo mundo.